Podemos dividir esse estudo em duas partes. Na primeira parte, falaremos dos 4 casos principais de ocorrência do fenômeno da crase. Primeiro caso, o mais conhecido, a união da preposição a mais o artigo definindo o feminino a. Isso vai acontecer todas as vezes que de um lado, aí do teu lado esquerdo, você tiver uma palavra que peça uma preposição a, e do lado direito, uma palavra que admita o artigo feminino a. Para isso, você pode usar de uma regra geral. Aliás, guarde essa regra geral para o resto da sua vida. Ela é a melhor de todas. Pega-se a palavra masculina e troca-se por uma palavra feminina de mesma categoria gramatical. Olha, é importante frisar isso. Precisa ter a mesma categoria gramatical. Então, se você reparar na frase vou à escola, eu vou trocar a escola por colégio. Olha aí, substantivo por substantivo. Se fosse pronome, trocaria por pronome, numeral por numeral. Se esse a que você está vendo aí se transformar num ao, significa dizer que em vou à escola, o acento grave indicativo da crase é obrigatório. Do lado direito abaixo surgiu o resumo dessa regrinha. Isso é a coisa mais importante, é para você guardar. Toda vez que o a vira ao, coloque acento grave em cima desse a. Qual é o único perigo de usar essa regrinha? É você dar uma bobeada e fazer isso aqui, ó. Escrevi a ela. Você vai estar lá distraidão e troca por escrevi ao rapaz. E ainda por cima vai lá e bota acento grave no a ela. Meu Deus, você errou e errou feio. O que é que você errou aí? Você não usou a mesma categoria gramatical. Não esqueça, ela é um pronome, rapaz é um substantivo. Para dar certo a troca do a virando ao, a categoria tem que ser a mesma. Então, amanhã você encontra a frase escrevi a ela, você vai lá e troca por escrevi a ele, pronome por pronome. Conseguiu fazer essa troca? Repare, o a aí não virou ao. Se o a não virou ao, é óbvio que você não vai ter crase aí e a sua frase está correta. Uma outra coisinha que você pode aproveitar essa regra é para matar uma duvidazinha que sempre aparece numa hora de prova. Esse a de escrevi a ela é uma preposição ou é um artigo? Pensa um pouco. Já pensou? Ótimo. Isso mesmo que você está pensando. Esse a é apenas uma preposição. Porque se fosse artigo, na hora que eu troquei o ela por ele, esse a teria virado o. Como não virou, o a é preposição. Pedida pelo verbo escrever. Olha, repare, todo cara que escreve algo a alguém. Isso mesmo, muito bom. Essa primeira regra, esse primeiro caso, tem uma regra secundária. Essa regra secundária você vai usar em lugares limitados. Mas quando você usa, ela é perfeita. Que regra secundária é essa? Muito simples. Se você de um lado tiver uma palavra que reja a preposição a e do outro lado você tiver nome de lugar, pode usar essa regra que eu garanto, ela é muito boa. Está aí a regra para você, olha que beleza, para decorar. Se vou a e volto dar, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Olha, pensa um pouco. Se você vai a e volta a dar, você tem 2 as. Então vai haver crase. Já se você vai a e vai voltar de, você tem um a só. Então não há motivo para crase. Agora, não esqueça. Você só pode aplicar essa regra quando você tem, do teu lado esquerdo, uma palavra que peça a preposição a, que é o caso, por exemplo, aí do verbo ir. Quem vai a algum lugar. E do lado direito, nomes de lugar. Aí, amiguinho, aplicou a regra, não tem erro. Repare, se eu vou à Alemanha, vai comigo, eu volto da Alemanha. Isso, então crase a. Por outro lado, se eu vou a Cuba, eu volto de Cuba. Crase para quê? Já se eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Crase a. Porém, se eu vou a Santa Catarina, eu volto de Santa Catarina. Crase para quê? Deu para entender? Que maravilha. Qual é o único perigo? Olha para cá, garoto. Amanhã você pega, visitei a Argentina, se empolga com a regra que o professor Guido deu, vai lá e aplica. Se eu vou à Argentina e volto da Argentina, e você vai lá e mete crase. O que é que você não percebeu? Você não percebeu que do teu lado esquerdo estava o verbo visitar. Quem visita, visita algo. Cadê a preposição a? Não tem. Então eu nunca poderia aplicar a regrinha do se vou a e volto dar nesta frase. Ué, professor, mas se eu não posso pôr essa regra, que regra eu ponho? A principal. Troque Argentina por uma palavra masculina. Por exemplo, Brasil. Ora, quem visita a Argentina, pensa um pouco, também visita o Brasil. Ora, se eu não conseguir trocar o a por ao, olha a minha regrinha mágica aparecendo aí do teu lado direito. Se eu não conseguir trocar o a por ao,
significa dizer que essa crase aí não existe mesmo. Tá claro? Que bacana. Vou dar uma dica para você. Se você quiser guardar, pode guardar mais. Use a regrinha do se vou A e volto da, crase A, se vou A e volto D, crase para quê? Para nomes de países, nomes de continentes, regiões ou até estados. Mas não precisa usar para nome de cidade, porque nunca haverá acento indicativo de crase antes de nome de cidade. Bom, se você quiser guardar isso, pode, mas também se não quiser, não tem problema, aplica a regrinha que ela funciona à perfeição. Por exemplo, se eu vou a Roma, pensa um pouco, eu volto? Isso, eu volto de Roma. É claro que não vai haver crase. Agora eu vou te dar uma dica extra. Se você der uma qualidade para o nome de cidade, ô amigo, aí a crase vai aparecer. Quer ver? Repito o uso da regra. Se eu vou a Roma Antiga, eu volto? Isso, da Roma Antiga. Se eu vou a Roma Antiga, eu volto da Roma Antiga. Olha o acento grave aparecendo, indicando que tem uma crase aí. Numa boa. E agora, aproveite o seguinte. Já que você é um garoto que gosta de pensar, gosta de fazer coisas, sai corrigindo por aí. Por exemplo, estiver andando com o papai de carro, estiver andando com os amigos de carro, e vira uma placa, por exemplo, como essa, que tem pertinho de Florianópolis, bem-vindo a São José, opa, dá uma olhada. O cara cometeu 2 erros graves aí. O primeiro, esqueceu que antes de nome de cidade não há crase. E o segundo, não esqueça isso, a palavra bem-vindo se escreve com hífen. Um dos erros mais graves que esse professor já notou durante as suas viagens pelas estradas catarinenses foi há mais ou menos uns 15 anos que, frente a uma cidade do sul de Santa Catarina, aparecia esta placa. Observe, bem-vindo a 3 de maio. Note, há vários erros nesta frase. Primeiro, nunca se usa o acento grave indicativo de crase antes do nome de cidade. Então, esse acento entre 3 de maio está errado. Depois, bem-vindo se separa por hífen. Você está sabendo isso. Bem-vindo junto, bota na sua cabecinha. Só pode usar de um jeito, como nome próprio. Mas está achando estranho? Eu acho estranho. Por exemplo, você tem um filho e esse filho demorou para vir, você pode simplesmente chamar o garoto de bem-vindo, que é um nome como qualquer outro. Aí sim, se escreve numa palavra só. E vamos a uma outra dica. Quando você estiver corrigindo placas por aí, não corrija a placa com acento grave indicativo de crase que estiver antes, por exemplo, da palavra laguna. Aí você diria, mas por quê? Laguna é privilegiada? Não. É que eu devo usar o acento grave indicativo de crase, isso é um caso raro, é uma exceção, quando a cidade indica um acidente geográfico. Pergunte lá para o seu professor de geografia por que laguna é um acidente geográfico. Em português, como nós sabemos que laguna é um acidente geográfico, o acento grave indicativo da crase é permitido. Vamos ao segundo caso. O segundo caso é um caso mais difícil. Poucos garotos sabem que antes de um Q pode aparecer um A com acento grave. Agora, para você que tem uma regrinha fácil na mão, esse problema não existe. Basta você dar uma olhadinha nesse aqui. Se você trocar a palavra camisa, uma palavra feminina, por uma palavra masculina, por exemplo, casaco, e observar que esse aqui se transformou em alquê, olha o acento grave aparecendo. Então vai comigo. Quem diz esta camisa é igual à que usei ontem, também diz este casaco é igual ao que usei ontem. Repare você que se o A virou ao, é óbvio que o acento grave, olha que bonitinho, apareceu aí. Mestre, dá um exemplo em que isso não acontece? Vamos lá, para você um exemplo em que isso não acontece. Esta não é a mulher a que me referia. Esse A antes desse que não vai ter acento grave, porque se eu trocar mulher por homem, eu vou ter esse não é o homem a que me referia. Note você que o A aí não virou ao. Ora, se o A não virou ao, não tem motivo para eu ter o acento grave indicativo da crase? Minha gente, e responda, e esse A que está aí? Ele é artigo ou é preposição? Pensa um pouco. Isso, preposição, claro, porque se fosse artigo na hora que eu troquei mulher por homem, o A teria virado o. E o mais importante, por que tem essa preposição? Porque você tem o verbo referir-se, onde quem se refere a. Olha como esse A está aparecendo certinho antes da partícula que. Esse segundo caso tem uma variante, linda de morrer. Variante que quando cai em concurso, provas, todo mundo para.
porque é muito raro a gente verificar um acento grave indicativo de crase antes de uma preposição de. Mas você tira isso de letra, você usa a regra geral, você troca a palavra camisa por casaco e verifica se o AD se transforma em AUD. Se o AD se transformou em AUD, é óbvio que o acento grave indicativo vai aparecer. Então vai comigo. Esta camisa é igual a de ontem. Troquei camisa por casaco, vai me dar este casaco é igual isso ao de ontem. Se o A virou AU, olha o acento grave aparecendo aí. Por outro lado, compare. Quando eu digo esta garota não é a de ontem era morena, essa garota é loira, será que nós vamos ter aí esse A craseado? Vamos ver. Trocando garota por rapaz, eu tenho este rapaz não é o de ontem. Este rapaz não é o de ontem. Notem, o A não virou AU aí. Se o A não virou AU, é óbvio que o acento grave tem que desaparecer. E aquela velha e boa pergunta, esse A que está aí é artigo ou preposição? Matou, garoto. Agora sim, esse A que está aí é um artigo, porque repare que na hora que eu troquei garota por rapaz, o A virou O. O terceiro caso é tão importante quanto o segundo. Pouca gente sabe colocar um A craseado antes do relativo qual, quais. Para fazer isso, você também sabe como é que vai fazer. A mesma regra. Troco o feminino por masculino. Se o A virou AU, pode colocar o acento grave que está correto. Então quem diz esta é a mulher a qual me referi, também diz este é o homem ao qual me referi. E se o A aí virou AU, é lógico que o acento grave vai aparecer. Por outro lado, se você tem um a qual craseado e quer saber, continue aplicando a regra. Será que esse acento grave vai permanecer na hora que eu trocar a caneta por lápis? O que é que você acha? Não, né? Quando eu falo esta é a caneta qual comprei, trocando por lápis vai dar este é o lápis o qual comprei. E o A aí não virou AU. Se o A não virou AU, que peninha. Lá se vai o acento grave indicativo da crase. Bom, você começou a entender a regra, mas está na hora de entendê-la com correção. Preste muita atenção agora que o momento de entender tudo que eu falei é esse que eu vou mostrar. Quando eu dei essa frase, talvez tenha dado vontade a você fazer isso. Será que não? Esta é a mulher a que me referi, veio na sua cabecinha, este é o homem ao qual me referi. Ora, se veio isso na sua cabeça, é óbvio que você vai colocar um acento grave indicativo de crase. Mas qual foi o erro que você cometeu? Você trocou a que por ao qual. Não foi isso que eu disse. Eu disse, quando você tem um a que, tenta ver se é possível trocar por ao que. O problema é que quando eu digo esta é a mulher a que me referi, eu não consigo trocar por este é o homem ao que me referi. No máximo, eu consigo trocar por este é o homem a que me referi. Consequentemente, esse acento não. Para entender de vez, parece que eu dei a você, até agora, 4 regras. Mas eu não dei. Eu dei uma só. Haverá acento grave indicativo de crase? Repita aí comigo. Quando A vira AU. Repete. Quando A vira AU. Quando A vira AU. Quando A vira AU. Por que eu falei 4 vezes? Porque A vira AU aparece nas quatro regras, percebeu? O que é que você tem que ter na cabeça? Apenas troque a palavra feminina para o masculino e verifique se o A vira AU. A palavra que vem depois nunca mude. Repete comigo. O A vira AU e a palavra que vem depois a gente nunca muda. Na primeira, o A vira AU. Na segunda, o AD vira AUD. Na verdade, você está falando o A vira AU. Na terceira, o A que vira ao que. Olha o A virando AU. E na quarta, o A qual vira ao qual. Olha o A virando AU. Então a regra consiste em ver se o A vira AU. A palavra que vem depois a gente nunca mexe. O quarto caso já é um caso todo especial, um caso que não usa a regrinha do A virando AU. Imagine você com frases onde aparecem os pronomes aquele, aquela e aquilo. Será que a crase vai acontecer aí? Claro que vai. Aquele, aquela e aquilo pode levar a acento grave indicativo de crase. Basta você fazer o seguinte. Toda vez que você consegue trocar o aquele por a este, coloca o acento grave. Quem se refere àquele homem, se refere a este homem. Logo, quem se refere àquela mulher, se refere a esta mulher. Olha o acento grave aparecendo.
e quem se refere àquilo também se refere a isto, é óbvio que o acento grave vai aparecer. Quer uma comparação legal? Dá uma olhadinha nessa frase. Comprei aquela casa. Será que vai haver acento grave indicativo de crase aí? Bom, vamos ver. Quem compra aquela casa, bem que poderia comprar esta casa. Olha, apareceu o a esta casa, não. Apareceu apenas esta casa. Então, se não apareceu a preposição, não tem motivo para ver o acento grave. Uma curiosidade para você. Não se assuste não, mas existe aquele outro, existe sim. Aquele outro é a união do aquele mais o outro. E quando é que eu uso isso? Eu viro e digo para uma garota, menina, aquele rapaz lá longe é o seu namorado? Ela me responde, não, professor, aquele não, e sim aquele outro, isto é, aquele outro. Ora, esse aquele outro pode levar um acento grave como aquele, aquilo. Basta você trocar, pasme, por aestoutro. O que é esse aestoutro, professor? Aestoutro é a mistura de este mais outro, isso. Toda vez que você conseguir trocar o aquele outro por aestoutro, você tem um acento grave indicativo da crase. Claro, se você conseguir trocar o aquele outro por aestoutra, você também vai ter a mesma coisa, o acento grave indicativo da crase. Bacana? Agora faça os exercícios e confira o gabarito.